Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com as nossas leituras bíblicas. Graças a Deus estamos aqui firmes e fortes para a gente poder ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar com o segundo livro de Crônicas. Nós vamos ler hoje do capítulo 10 até o capítulo 15, ok? Para a gente poder se situar aí na leitura bíblica, a gente estava lendo até o dia de ontem sobre Salomão. Só que a gente viu aqui que Salomão acabou morrendo e quem vai assumir ali o trono no lugar de Salomão é o seu filho Roboão, ok? Então já vamos pegar a nossa Bíblia aí para a gente entender o que a história de Roboão tem para nos ensinar. E tem muita coisa, tá? Já te dando um pequeno spoiler aí, tem muita coisa para a gente poder aprender aqui com a leitura de hoje. Então vamos iniciar aqui em 2 Crônicas, capítulo 10. Roboão foi para Siquém, pois todo o Israel se dirigira para lá a fim de proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão. Ao saber da notícia, ele voltou do Egito, porque haviam mandado chamá-lo. Ele se reuniu com todo Israel e disse a Roboão: Seu pai impôs sobre nós um fardo muito pesado. Se você nos aliviar da dura escravidão e do fardo pesado que ele nos impôs, nós serviremos a você. Roboão respondeu: Venha me procurar daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão pediu conselhos aos anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão. Durante todo o tempo em que este vivia, Roboão perguntou-lhes: Que resposta vocês me aconselham a dar para esse povo? Eles disseram: Se você se mostrar bom para com esse povo, se você for benevolente e souber falar com ele, todos serão seus súditos por toda a vida. Roboão, porém, desprezou o conselho dos anciãos e foi aconselhar-se com os jovens que haviam crescido junto com ele e que o serviam. Então a gente vê aqui que Roboão tem ali uma certa falha, pois aquelas pessoas que ele deveria escutar conselhos, os bons conselheiros, ele decidiu virar as costas para aquelas pessoas e foi procurar conselhos em outro lugar e em outras pessoas. Infelizmente, as outras pessoas que foram aconselhar Roboão deram maus conselhos para ele. Por isso a Bíblia até nos ensina a ouvir as pessoas corretas, a ouvir bons conselhos. Roboão perguntou-lhes: O que é que vocês me aconselham a responder a esse povo? Ele me pediu: Alivie para nós o jugo que seu pai nos impôs. Os jovens que haviam crescido com ele disseram: Esse povo lhe disse: Seu pai tornou pesado o nosso fardo. Alivie esse fardo que pesa sobre nós. Pois bem, responda para ele: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Meu pai sobrecarregou vocês com um fardo pesado, mas eu aumentarei ainda mais esse fardo. Meu pai castigou vocês com chicotes e eu castigarei vocês com ferrões. Olha para você ver a diferença dos bons conselhos dos maus conselhos. Roboão ali agora que ele tinha assumido o trono, Jeroboão chega para ele e fala assim, seu pai colocou muitos fardos pesados na nossa vida e agora a gente quer voltar para poder ficar aqui junto de você, só que a gente quer algo mais leve, algo mais simples, algo mais tranquilo, vamos assim dizer, né? Só que Roboão vai e busca ajuda, vai buscar bons conselhos ali das pessoas. Ele busca primeiramente os bons conselhos dos anciãos, e esses anciãos dão para eles o bom conselho, aquilo que ele deve fazer, ou seja, que resposta vocês me aconselham a dar para este povo? Aí o que os anciãos falam com ele? Se você for bom para com esse povo, se você for benevolente e souber falar com ele, todos serão seus súditos por toda a vida. Ou seja, se você for um rei onde você serve a Deus sobre todas as coisas, porque o nosso Deus é bom e a bondade vem de Deus, e óbvio, ajudar as pessoas aí a servirem a esse Deus maravilhoso, cara, elas sempre vão estar aí sendo súditos de você. Ou seja, o rei vai governar sobre o povo ali segundo a vontade de Deus e as pessoas vão ajudar no governo desse rei. Só que Roboão,
não satisfeito aí, vai e vira as costas para o bom conselho e vai procurar aí os maus conselhos, vamos dizer aí, os maus amigos. Por isso é até muito importante a gente sempre se manter bem atento, pois infelizmente existe más pessoas, más amigos, más companhias que nos levam para longe de Deus, que nos afasta do projeto de Deus tem para a nossa vida. E a gente viu aqui que esses jovens ali que cresceram junto com Roboão, cara, afastaram ele do projeto de Deus. Então é muito importante a gente saber escolher as nossas amizades, saber escolher as pessoas que a gente vai caminhar, porque as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, eles vão nos influenciar a seguir os caminhos de Deus, se eles estiverem seguindo também, ou eles vão nos afastar do caminho de Deus, se eles não estiverem alinhados com a proposta de Deus para a vida de cada um. Então é muito importante saber escolher bem as amizades e ouvir bem os conselhos dessas amizades também. E obviamente, né, ser bom amigo também. Não adianta nada só querer do próximo e também não fazermos a nossa parte. Porque também não sermos bons amigos para as nossas companhias. Daí, há 3 dias, conforme o rei tinha pedido, Jeroboão e todo o povo foram procurar Roboão. O rei respondeu duramente ao povo, desprezando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, ou seja, desprezando os bons conselhos. Meu pai sobrecarregou vocês com fardo pesado. Pois bem, eu aumentarei esse fardo sobre vocês. Meu pai castigou vocês com chicotes, e eu castigarei vocês com ferrões. O rei não deu ouvido ao povo. Essa disposição partiu de Deus para realizar o que Javé dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aias de Silo. Vendo que o rei não tinha dado ouvidos ao povo, todo Israel disse ao rei. A gente vai ver aqui que Israel vai virar contra Roboão. O que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Volte para suas tendas, Israel. Agora cuide de sua casa, Davi. E todo Israel voltou para suas tendas. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, continuaram submetidos a Roboão. Então o rei Roboão enviou Adurã, chefe dos trabalhos forçados, mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. E Israel se revoltou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Capítulo 11. De volta a Jerusalém, Roboão reuniu a casa de Judá e de Benjamim. Eram 180.000 guerreiros para lutar contra Israel e reconquistar o reino para Roboão. Então, a palavra de Javé foi dirigida a Semeías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel que está em Judá e Benjamim. Assim diz Javé, não subam para lutar contra seus irmãos. Volte cada um para sua casa, porque tudo o que aconteceu foi por minha decisão. Eles obedeceram à palavra de Javé, regressaram e desistiram de combater contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e começou a construir cidades fortificadas em Judá. Restaurou Belém, Etã, Tecoa, Bet-sur, Soco, Odolã, Gate, Maresa, Zife, Adurã, Laques, Azeca, Saraá, Aialon e Hebrom. Eram cidades fortificadas em Judá e Benjamim. Reforçou a defesa das cidades e colocou um comandante em cada uma, assim como depósitos de alimentos, azeite e vinho. Todas as cidades tinham escudos e lanças, estavam perfeitamente armadas, e Roboão reinou sobre Judá e Benjamim. Então, a gente vê que Roboão, agora ali assumindo o trono de Judá, ele constrói, ele defende, né, tudo aquilo que restou, porque a gente percebeu aqui que os filhos de Israel todos viraram contra ele. Então ele vai tentando ajustar ali aquilo que sobrou para o seu reinado. Os sacerdotes e levitas que se achavam em todo Israel deixavam seu território para unir-se a Roboão. Os levitas abandonaram suas terras e propriedades e foram morar em Judá e em Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos haviam proibidos a eles de exercer o sacerdócio de Javé. Olha para você ver, Jeroboão aqui agora assumindo ali o trono de Israel.
A gente vê que ele estava contra as vontades de Deus. Ele até mesmo proibiu, cara, que as pessoas servissem, fossem ali sacerdotes de Deus. Ele próprio nomeava sacerdotes para os lugares altos e para o culto dos sátiros e dos bezerros que ele fabricou. Em consequências disso, pessoas de todas as tribos de Israel que tinham vontade de procurar a Javé, o Deus de Israel, iam até Jerusalém para oferecer sacrifícios a Javé, Deus dos seus antepassados. Essas pessoas reforçaram o reino de Judá e confirmaram Roboão, filho de Salomão. Isso durou 3 anos, tempo em que ele foi fiel ao caminho de Davi e Salomão. Então a gente vê aqui que é para o Deus verdadeiro que as pessoas devem seguir. Jeroboão ali criou bezerros aqui, como a própria palavra de Deus fala. Ele próprio nomeava sacerdotes para os lugares altos e para o culto dos sátiros e dos bezerros que ele fabricou, ou seja, ele criou aí falsos deuses, falsas ideologias ali para que os povos pudessem adorar esses falsos deuses. Só que nós não podemos esquecer, cara, que nós só temos um Deus, que é o nosso Deus vivo, o nosso Deus criador, Deus soberano, onipotente, onipresente e onisciente. E é esse Deus verdadeiro que todos nós devemos seguir, pois é esse Deus que nos dá a salvação, a vida e a liberdade verdadeira. Amém? Roboão casou-se com Malaate, filha de Jerimote, o qual era filho de Davi, com Abigail, filha de Eliabe, que era filho de Jessé. Malaate deu a Roboão os seguintes filhos: Jeús, Somorias e Zum. Depois ele se casou com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe gerou Abias, Etai, Ziza e Solomite. Roboão gostava de Maaca, filha de Absalão, mais de que todas as outras mulheres e concubinas. Ele teve 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Como chefe de todos eles, Roboão colocou Abias, filho de Maaca. Ele devia comandar seus irmãos porque estava destinado a ser rei. Roboão foi esperto e distribuiu seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim, especialmente nas cidades fortificadas. Forneceu-lhes bastante alimento e arranjou esposas para eles. Capítulo 12. Quando Roboão consolidou seu reinado e se tornou forte, abandonou a lei de Javé, e todo Israel seguiu o exemplo dele. Olha para você ver, mais uma grande falha que Roboão comete. Quando ele se consolidou no trono, quando ele se consolidou no reinado, ele abandonou aquilo que é o mais principal da vida dele, as leis de Deus. Abandonou tudo aquilo que Deus queria para a vida dele. Quantas pessoas, infelizmente, não chegam nessa situação? Quando elas atingem ali um objetivo muito grande, elas se afastam de Deus. E é aí, cara, onde Deus te abençoou, porque todas as coisas que Deus nos abençoa, tudo aquilo que a gente conquista, todos os objetivos que a gente alcança, não é pelos nossos próprios méritos, mas sim pela vontade de Deus. Então é nessa momento, é nessa hora que nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor e estar ainda mais íntimo da tua palavra, da tua presença. Não podemos esquecer de Deus quando a gente atingir algum objetivo, tá bom? No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, pois ele tinha sido infiel a Javé. O exército de Sesaque tinha 1.200 carros, 60.000 cavaleiros e um exército incontável, formado de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Sesaque tomou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. O profeta Semeías procurou Roboão e os chefes de Judá que se haviam recolhido em Jerusalém por medo de Sesaque. E Semeías disse a eles: Assim diz Javé, vocês me abandonaram, por isso eu abandono vocês na mão de Sesaque. Imagina Deus falando isso com você, cara. Então, os chefes de Israel e o rei se humilharam e responderam: Javé está certo. Ao ver que eles se tinham humilhado, Javé dirigiu sua palavra a Semeías, dizendo: Eles se humilharam e por isso não vou liquidá-los. Vou logo deixar que escapem e não derramarei minha cólera contra Jerusalém por meio de Sesaque. A gente aqui percebe a misericórdia e o amor de Deus para conosco. As pessoas que o abandonaram, ele até mesmo
percebeu ali que elas voltaram para os braços do Pai, voltaram ali os olhos para Deus, se humilharam na presença dele, e Deus tem muita compaixão e não derrama a sua cólera sobre aquelas pessoas. Olha para você ver a misericórdia e o amor de Deus para com a nossa vida. Mas para isso, temos que se entregar verdadeiramente e se arrepender de verdade das nossas faltas. Eles, porém, ficaram submetidos a Sesaque e saberão qual é a diferença entre servir a mim e a servir aos reis da terra. Olha para você ver as palavras de Deus, cara. Eles, porém, ficarão submetidos a Sesaque e saberão qual é a diferença entre servir a mim e a servir aos reis da terra. Nós sabemos aí que servir a Deus é muito mais gratificante, é muito mais abençoado do que servir qualquer humano, qualquer rei, qualquer governo. Então nunca se esqueça, cara. Para aí de idolatrar políticos, para aí de idolatrar governos, pois esses reis que a terra nos apresenta, eles não vão basicamente nos levar a lugar nenhum. Mas se servirmos ao verdadeiro rei, ao verdadeiro governo, ao verdadeiro presidente, ao verdadeiro rei dos reis, nós vamos ter muitas bênçãos. E esse Deus, cara, é Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso, tá? Pare de adorar políticos e volte a adorar o nosso Senhor Jesus. Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e carregou tudo o que havia no tesouro do templo de Javé e do palácio, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Depois, Roboão mandou fazer outros escudos de bronze, para colocá-los nas mãos dos comandantes dos guardas que vigiavam a porta do palácio. Toda vez que o rei ia ao templo de Javé, os guardas empunhavam os escudos. Em seguida, os colocavam de novo na sala dos guardas. Porque o rei se humilhou, a ira de Javé voltou atrás e não destruiu tudo. Mesmo em Judá aconteciam coisas boas. Precisei fazer uma pequena pausa aqui, porque o cachorro aqui do lado, meu cachorro estava com a garrafa PET, estava um barulhão aqui, não sei se estava pegando no vídeo, mas já acalmei ele aqui. Vamos voltar para a nossa leitura, que até acaba desconcentrando. Mas vamos aqui de volta no versículo 12. Porque o rei se humilhou, a ira de Javé voltou atrás e não destruiu tudo. Mesmo em Judá aconteciam coisas boas. E o rei Roboão pôde firmar-se em Jerusalém e continuar reinando. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar, e ficou por 17 anos como rei em Jerusalém, cidade que Javé escolheu entre todas as tribos de Israel, para ir colocar o seu nome. A mãe dele chamava-se Naama, e era amonita. Roboão, porém, praticou mal, porque não se dedicou de coração para servir a Javé. A história de Roboão, do começo ao fim, está escrita na história do profeta Semeías e do vidente Ado. Sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Roboão morreu e foi enterrado na cidade de Davi, e seu filho Abias lhe sucedeu no trono. Agora vamos aqui entrar no capítulo 13. Foi no 18º ano do reinado de Jeroboão que Abias começou a reinar em Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel. Ela era natural de Gabaá. Abias começou a batalhar com um exército de 400.000 guerreiros valentes, e Jeroboão lutou contra ele com 800.000 guerreiros valentes. Então Abias se colocou no alto do monte Semeron, na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão, israelitas, escutem-me. Vocês não sabem que Javé, o Deus de Israel, entregou a Davi a realeza sobre Israel para sempre? Ele fez uma aliança inviolável com Davi e os seus filhos. Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, revoltou-se contra o seu senhor. Ou seja, a gente está vendo aqui que Abias está abrindo os olhos ali dos israelitas, pois Jeroboão virou as costas para o Deus daqueles que era o Deus dos antepassados deles, o Deus de Davi, o Deus de Salomão. Então a gente percebe que Jeroboão estava levando eles para o caminho errado, e Abias aqui tenta abrir os olhos desse povo. Homens à toa e sem valor se uniram a Jeroboão e se impuseram a Roboão, filho de Salomão.
Roboão era moço e tímido e não conseguiu se impor. Olha uma coisa aqui, uma fala, umas palavras aqui que eu achei bem interessante no versículo 7 que diz o seguinte: homens à toa e sem valor. A gente sabe, cara, que o maligno ele aproveita dos momentos onde a gente está aí com a mente fraca ou que a gente está aí à toa, com a mente vazia, cara. O demônio se aproveita dessas situações para colocar coisas ao nosso redor, situações ao nosso redor para podermos cair no pecado. Por isso é sempre muito importante não ficar aí assim à toa, ficar aí fazendo coisas aleatórias na sua vida, pois a gente sabe aí, cara, que mente vazia, né, é oficina para o diabo. Então é sempre se encher da graça e do Espírito Santo de Deus, estar aí servindo e nunca tirar os olhos do Pai, porque homens à toa e sem valor tendem aí a cair no pecado. Agora, vocês pensam em resistir à realeza de Javé, que os filhos de Davi exercem. Aí estão vocês, essa imensa multidão, acompanhando os bezerros de ouro que Jeroboão fabricou para serem deuses de vocês. Será que vocês não expulsaram os sacerdotes de Javé, os filhos de Araão e os levitas? Vocês nomearam sacerdotes como os povos pagãos. Quem levar um novilho e 7 carneiros pode se tornar sacerdote de falsos deuses. Quanto a nós, Javé é o nosso Deus, e nós nunca o abandonamos. Que sejamos assim, fiéis e tementes ao nosso Senhor. Os descendentes de Araão é que são os sacerdotes a serviço de Javé, e os levitas são os encarregados do culto. Toda manhã e toda tarde oferecemos holocaustos a Javé, incenso perfumados, pães arrumados sobre a mesa pura, e temos o candelabro de ouro com suas lâmpadas, que é aceso todas as tardes. Nós observamos as prescrições de Javé, o nosso Deus, que vocês abandonaram. Saibam que Deus caminha à nossa frente. Seu sacerdote e as trombetas darão o toque de guerra contra vocês, israelitas. Desistam de lutar contra Javé, o Deus dos seus antepassados. Vocês jamais poderão vencer. Então, algo aqui que Abias deixa bem claro para a gente é que Deus, ele caminha à nossa frente. Então, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, daquilo que a gente imagina em conseguir conquistar, nós não podemos esquecer quem é Deus, quem ordena os nossos passos, quem nos segue, que nos dá o caminho correto de seguir. É Deus quem caminha à nossa frente. Então, vamos aí honrar e glorificar o nome desse Todo-Poderoso. E nós não podemos esquecer que ninguém jamais poderá vencer o nosso Deus. Olha para você ver o que a palavra diz. Desistam de lutar contra Javé, os deuses dos seus antepassados. Vocês jamais poderão vencer. Então, Deus é imbatível, cara. Confia em Deus, porque Ele tem muitas coisas boas para as nossas vidas, tá bom? Enquanto isso, Jeroboão destacou uma patrulha para atacá-los pela retaguarda. O grosso do exército ficou na frente de Judá e a patrulha foi pela retaguarda. O grosso do exército, voltando-se as tropas de Judá, se viram atacadas pela frente e pelas costas. Então clamaram a Javé. Os sacerdotes tocaram a trombeta, os homens de Judá lançaram um grito de guerra, e enquanto eles gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Então Deus derrota aqueles inimigos que estão ali atacando seus filhos. Os israelitas fugiram diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. Abias e seu exército conseguiram uma grande vitória, pois de Israel morreram 500.000 guerreiros. Nessa ocasião, os israelitas foram humilhados e os judaítas saíram vitoriosos, porque se apoiaram em Javé, Deus dos seus antepassados. Então, é Deus quem dá as bênçãos, é Deus quem dá as vitórias. Jamais se esqueça disso. Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele a cidade de Betel, com arredores, Gesana com arredores, Efron com arredores. No tempo de Abias, Jeroboão não conseguiu se recuperar. Por fim, ele morreu ferido por Javé. Abias, porém, tornou-se cada vez mais poderoso. Teve 14 mulheres que lhe deram 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, suas obras e palavras
estão escritos no comentário do profeta Ado. Depois, Abias morreu e foi enterrado na cidade de Davi, e o seu filho Asa lhe sucedeu no trono. E no tempo de Asa, o país ficou tranquilo por 10 anos. Vamos aqui agora para o capítulo 14. Asa fez o que Javé, seu Deus, aprova e estima. Acabou com os altares dos deuses estrangeiros e com os lugares altos. Demoliu as estelas e derrubou os postes sagrados. Ordenou aos judeus que buscassem a Javé, seu Deus, dos seus antepassados. Deixa eu ler de novo, que eu acabei lendo a palavra errada. Ordenou aos judeus que buscassem a Javé, o Deus dos seus antepassados, e que praticassem as leis e os mandamentos dele. Olha para você ver o que Asa fez aqui. Asa mostrou para os judeus o caminho correto. Então, mostro aqui para vocês também, junto com a palavra de Deus, que nós devemos praticar as leis e os mandamentos do Senhor, pois o Deus dos nossos antepassados nos ama muito. Vamos voltar os nossos olhos para Cristo. Acabou com os lugares altos e com os altares de incenso em todas as cidades de Judá, e o reino viveu tranquilo durante todo o reinado dele. Asa reconstruiu as cidades fortificadas de Judá, já que o país estava em paz, e não fez nenhuma guerra nesses anos, porque Javé lhe deu descanso. O descanso verdadeiro é concedido por Deus, tá? Asa disse a Judá: vamos reconstruir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, de portas e trancas. A terra ainda nos pertence, porque servimos a Javé, nosso Deus, e ele nos concedeu paz com os vizinhos. Executaram a reconstrução com pleno êxito. Só voltando nesse outro versículo aqui que fala, porque Javé lhe deu descanso, eu disse aqui que é somente Deus quem dá descanso, pois de fato o descanso verdadeiro é em Deus. Pois às vezes a gente procura aí descansar, não que isso seja algo ruim, tá bom? Mas às vezes as pessoas se esquecem qual que é o descanso verdadeiro. As pessoas falam assim, agora eu vou descansar, agora eu vou tirar férias, vou viajar, vou conhecer vários lugares, vou gastar dinheiro, vou comprar roupas e tudo mais. Cara, isso não tem nenhum problema, tá bom? Isso tá ok, tá tudo certo. Só que, cara, não se esqueça que o seu descanso verdadeiro está em Deus. Então, de nada adianta viajar, gastar muito dinheiro, comprar e experimentar várias comidas se o seu coração não estiver voltado para Cristo. Saiba que o descanso verdadeiro está em Deus, não nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, tá? O nosso descanso está lá no céu, que é ao lado do nosso Pai Criador. Os soldados que Asa tinha a seu dispor eram, da parte de Judá, 300.000 homens equipados de armaduras e lanças, e da parte de Benjamim, 280.000 treinados para empunhar o escudo, manejar o arco. Todos eram valentes e guerreiros. Zara, o etíope, marchou contra Judá, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Quando chegou a Maresa, Asa foi enfrentá-lo, e se prepararam para a luta no vale de Cefata, em Maresa. Então Asa invocou Javé, seu Deus, dizendo: Javé, quando queres ajudar, não distingue... Javé, quando queres ajudar, não distingues entre poderosos e fracos. Ajuda-nos, então, Javé, nosso Deus, pois nós nos apoiamos em ti, e em teu nome vamos enfrentar essa multidão. Javé, tu és o nosso Deus, não te deixes derrotar por um mortal. Então Deus aqui não ajuda somente aqueles poderosos, aqueles de alto escalão segundo a sociedade. Deus está também para os mais fracos, para os mais humildes, para os mais pobres. Nunca se esqueça que Deus olha para você da mesma forma como Ele olha para todos os filhos. Então nunca se rebaixe, nunca se coloque para baixo, porque Deus está olhando para você. Javé derrotou os etíopes à vista de Asa e de Judá, e os etíopes tiveram que fugir. Asa e seu exército perseguiram os etíopes até Gerara. Todos foram mortos, não ficou nenhum sobrevivente. Foram estraçalhados quando quiseram enfrentar Javé e seu exército. Os homens de Judá recolheram muitos despojos. Em seguida, atacaram as cidades vizinhas de Gerara, pois o terror de Javé tinha caído sobre elas, e as saquearam.
pois havia nelas muitos despojos. Atacaram também as moradias da zona rural e levaram muitas ovelhas e camelos. Por fim, voltaram para Jerusalém. Então a gente vê que quem é Deus, quem abençoa o seu povo, é Deus quem dá a vitória. Capítulo 15. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded. Olha aqui para você ver. Já no Antigo Testamento a gente já... Perdão. Tô enganchando aqui nas palavras hoje, hein? Tá complicado, cara. Vamos lá de novo. A gente percebe aqui no Antigo Testamento que a Trindade Santa já estava presente aí em toda a história, cara. A gente sabe aí que nós temos um Deus trino, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa Trindade Santa sempre existiu. Então nós não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é o mesmo, cara, e sempre será o mesmo. Então a gente vê aqui que no capítulo 15 de 2 Crônicas, o Espírito de Deus desceu sobre Azarias. Então a gente já vê que a presença da Trindade Santa. Olha que perfeito. Ele foi então ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e homens de Judá e Benjamim, escutem. É para você ver o cara sendo usado pelo Espírito de Deus. Olha o que ele fala. Javé estará sempre com vocês, se vocês estiverem com ele. Se vocês o procurarem, ele se deixará encontrar. Mas, se vocês os abandonarem, ele também os abandonará. Nós temos um Deus justíssimo, cara. O Deus que se deixa encontrar. Quando você o procura, olha para você ver a humildade e o amor que Deus tem por nós. Um ser tão grande, tão maravilhoso, que não cabe na nossa imaginação. Ele se deixa encontrar para os seus filhos. Ou seja, Deus te ama, cara, e Ele quer te salvar. Mas tem o outro lado também. Se você abandonar a Deus, cara, Ele não vai ficar aí passando a mão na sua cabecinha, não. Nós temos um Deus justo que já veio aqui, inclusive, para morrer pelos nossos pecados, já fez muitas coisas por nós. Então Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça, Ele não vai ficar passando a mão na cabeça dos nossos pecados. Então é por isso que a palavra nos mostra, se vocês o procurarem, Ele se deixará encontrar, mas se vocês os abandonarem, Ele também os abandonará. Qual será a sua escolha? Você quer abandonar ou você quer seguir a Deus? Por muito tempo, Israel ficará sem o Deus verdadeiro, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas, em sua aflição, Israel voltará para Javé, seu Deus, e o procurará. Então Javé se deixará encontrar por ele. Nesse tempo, ninguém viverá em paz, pois todos os habitantes do país sofrerão grandes tribulações. Nações e cidades se destruirão mutuamente, pois Deus o perturbará com toda espécie de tribulações. Mas fiquem firmes, não desanimem, porque suas obras serão recompensadas. Ao ouvir essa mensagem do profeta, Asa decidiu eliminar os ídolos imundos de todo o país de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia tomado na região montanhosa de Efraim. Depois, restaurou o altar de Javé, que estava diante do vestíbulo de Javé. Olha para você ver que bonito, cara. O cara decidiu ali acabar com todos aqueles falsos deuses, aqueles lugares altos, né? Ídolos ali que as pessoas idolatravam, e acabou com tudo aquilo e levantou novamente ali o reino de Deus, levantou ali o altar do nosso Senhor Jesus. Reuniu os homens de Judá e Benjamim, bem como os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam entre eles, pois muitos israelitas tinham passado para o lado de Asa, ao verem que Javé, seu Deus, estava com ele. Essa assembleia se realizou em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Nesse dia, ofereceram em sacrifício a Javé 700 bois e 7.000 ovelhas dentre os despojos que tinham recolhido. Assumiram o compromisso de buscar a Javé, o Deus dos seus antepassados, com todo o coração e com toda a alma. Que nós possamos assumir esse compromisso também. Isso é o que Deus espera da gente, que nós o amemos de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Volte para os braços do Pai e ame a Ele verdadeiramente. Quem deixasse de buscar a Javé, o Deus de Israel, deveria ser morto, pequeno ou grande que fosse, homem ou mulher. Ou seja, o pecado nos leva à morte. Fizeram juramento a Javé em voz alta e por aclamação ao som de trombetas e trompas. O Judá inteiro ficou alegre com esse juramento. Olha para você ver, eles juraram que ia servir a Deus e eles
Olha para você ver, eles juraram que ia servir a Deus e ficaram alegres ao mesmo tempo. É isso. Servir a Deus nos traz alegria verdadeira. Feito de todo o coração, eles buscaram a Javé com sinceridade, e Javé se deixou encontrar por eles e lhe deu paz com os vizinhos. Maaca, avó do rei Asa, perdeu o título de grande dama, porque fizera um ídolo para Azerá. Asa quebrou e esmigalhou o ídolo e o queimou junto ao riacho do Cedron. Os lugares altos não desapareceram de Israel, mas o coração de Asa foi íntegro durante toda a vida. Ele levou para o templo de Deus os objetos que seu pai tinha ofertado, como também as suas próprias ofertas em prata, ouro e objetos. E até o 35º ano do reinado de Asa não houve nenhuma guerra. Então aqui até anotei aqui, cara, eu escrevi aqui pelo que eu entendi da leitura de hoje, que Deus é o protagonista principal de uma política, na qual os reis devem se guiar. Então, o que eu falo aqui novamente e o que eu venho reforçar é que Deus, cara, que é o nosso governador verdadeiro, é o nosso chefe, aquele que nos coloca no caminho certo, é aquele que nos mostra aquilo que devemos fazer da nossa vida. Então, quando eu falo aqui para você, eu falo muito sério, tá? Falo sem pestanejar. Pare de servir a políticos, pare de adorar políticos. Tem muitas pessoas, a gente vem percebendo aí nos últimos anos que cada vez mais tem crescido, principalmente nas redes sociais. A gente percebe que muitas pessoas começaram a olhar para os políticos com um olhar de salvação, olhar de falar assim, poxa, aquele ali vai resolver o meu problema, aquele ali vai ser o salvador das minhas dificuldades. E cara, não se esqueça, não se esqueça, nós só temos um rei, nós só temos um governo, e o nosso governo é Deus, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. Então pare de colocar a tua esperança em homens, pare de colocar a sua esperança em reis, em governos, em presidentes, em políticos, em prefeitos, em governadores. O seu salvador é Jesus, tá? Nunca se esqueça disso. Pare de adorar político e volte a adorar o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus vivo, tá bom? Deus abençoe você. A gente finalizou aqui com a leitura de hoje, tá bom? Amanhã nós estamos de volta. Um beijo, um abraço e adore o nosso Deus verdadeiro, tá bom? Até mais.